Graças a Deus. Sim, ó Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Igreja, hoje nós vamos estar aqui aprendendo algo. E eu sei que é de grande relevância para você e para mim. E é em relação às Escrituras, ao que a gente vê de hoje. E nós estamos aqui para aperfeiçoar, para que isso não venha acontecer conosco. E eu quero dizer para a igreja que quando você faz uma contabilidade da quantidade de cristãos no mundo, o que nós vamos ouvir aqui hoje é raro, conta nos dedos. E se eu e você tiver isso que eu vou pregar aqui hoje, é uma dádiva de Deus que nem todo mundo tem. Isso eu falo, meus irmãos, porque as Escrituras elas estão se cumprindo no dia de hoje. Quando nós olhamos para esse texto aqui, é uma profecia de Isaías que estava se cumprindo na vida daquele povo. E Deus aqui estava falando na boca dele e revelando o que estava acontecendo ali. Mas não só naquela época, mas no dia de hoje também. Naquela época, igreja, a Bíblia está falando aqui, no versículo 3, que muitos estavam ali guardando a lei, ou esforçando para guardar a lei. E eles se esforçavam para guardar a lei. Só que ao mesmo tempo que eles guardavam a lei, o coração deles não estava, vamos dizer assim, guardando mesmo o mandamento de Deus, ou servindo a Deus espiritualmente, como Jesus vai falar em João capítulo 4, ali a seguir, quando ele diz que o verdadeiro adorador vai adorar a Deus em espírito e em verdade. E eles não estavam, porque aqui ao mesmo tempo que eles matavam um boi para sacrificar a Deus, eles também feriam um homem. Quer dizer o quê? Eles estavam matando o boi e sacrificando a Deus, mas para eles era normal também matar uma pessoa. E ele vai dizer mais, que eles sacrificavam um cordeiro, e ao mesmo tempo que sacrificavam um cordeiro, eles não tinham preocupação em matar um animal, sacrificar um cão, por exemplo. E também, provavelmente, também, se você dá uma analisada nos ídolos pagãos daquela época, da adoração, provavelmente eles matavam esses animais de adoração a outros deuses também. Para eles era normal. Não, mas oferecer sacrifício a Deus, oferecer sacrifício a outros deuses, é normal. E quando fere a um homem aqui, pode significar também que eles estavam sacrificando crianças também. Então para eles era normal. Ou seja, vamos fazer para Deus e também vamos andar segundo os nossos próprios caminhos. E ele diz que muitos ofereciam uma oferta a Deus, e ao mesmo tempo que eles ofereciam uma oferta a Deus, eles também ofereciam sangue de porco, que segundo a lei de Moisés, o porco é imundo, e eles não preocupavam com isso. E nós oferecemos uma oferta a Deus, nós oferecemos também, talvez para outros deuses, também sangue de porco, ou ao próprio Deus, como se fosse uma coisa normal. Ou seja, hoje nós vemos isso. Tem pessoas, eu dando meu dízimo, eu já estou no céu, pronto. E isso eu posso dar exemplo de outras coisas também. Aquele que queima incenso, como aquele que bendiz um ídolo. Ao mesmo tempo que oferecia uma oferta ao Senhor, um incenso ao Senhor, com um cheiro suave a Deus, também estava adorando outros ídolos, outros deuses. Então parecia ser uma coisa normal. É como se Deus aceitasse: não, vocês me adorando, eu também não quero saber também o que vocês façam ou deixem de fazer. E ele vai dizer mais: e também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas abominações. E quando nós vamos ler no Novo Testamento, nós vamos perceber ainda que não era só naquela época, era uma profecia que cumpre o dia de hoje, que muitos estão dessa maneira no Evangelho hoje. Ou seja, se eu jejum, eu oro, vou para o monte, faço a obra de Deus, as demais coisas também, está tudo tranquilo. Eu sou um crente, eu tomo a Santa Ceia, eu estou entrando no céu, então se eu for para a igreja ou não for, tanto faz. Se eu fazer qualquer coisa, a graça de Deus me alcançou e me basta. É assim hoje, igreja.
E nós sabemos que a palavra de Deus mostra claramente que nós não podemos escolher os nossos próprios caminhos. E hoje eu quero dizer uma coisa para a igreja: tem vários cristianismos, vários Jesus, em que cada um segue da maneira que quiser. E eu quero dizer para a igreja: se acontece assim, há uma divisão do cristianismo, Deus não tem culpado disso, e a palavra de Deus é só uma na mão de todo mundo, ela não muda. Então cada um devia pensar, andar e praticar a mesma coisa e pensar do mesmo modo. A pergunta que eu faço para a igreja: quem é que está certo então? Sabe quem está certo? É aqueles que aceitam as escrituras da maneira que ela é. Simples assim. Porque quando você olha para o evangelho de hoje, não, o teólogo lá da igreja tal, ele diz que o outro teólogo está errado. Aí vem outro teólogo que estudou e fala que o outro está errado. Não, na cultura judaica é diferente, no cristianismo é diferente. E cada um fala uma coisa. Aí, meus irmãos, sabe o que acontece? É o que eu estou falando para a igreja aqui. Cada um segue os seus próprios caminhos. E quando você vai ver esse texto, não está falando daqueles que não são crentes. Era daqueles que estavam guardando os mandamentos de Deus. Ofereciam um animal para Deus, mas também não tinha preocupação em fazer alguma coisa que desagradava a Deus. E hoje a gente vê isso, igreja. E eu quero dizer para a igreja, meus irmãos, que quando nós olhamos esse texto que nos deixa claro que cada um segue os seus próprios caminhos, eu quero dizer para a igreja que eu e você devem ter cuidado para que nós mesmos não venhamos seguir os nossos próprios caminhos. Essa palavra é para você e para mim. Porque tem coisas, igreja, que nós ouvimos, aprendemos, não queremos aceitar aquilo, e nós até mesmo podemos pegar texto para defender aquilo que a gente acha e seguir porque nós gostamos de fazer tal coisa. E independente se nós gostamos ou não, quem está certo é quem segue a palavra de Deus. Nós temos que analisar as escrituras sagradas e nós não podemos seguir o que nós pensamos, porque Paulo mesmo vai ensinar a Timóteo. Abra a palavra de Deus aí, os irmãos que estão acompanhando. Abra a palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 4, o versículo de número 1. Eu vou estar lendo até o versículo 5, só para os irmãos compreenderem, e nós vamos continuar. Para os irmãos verem que essa profecia de Isaías se cumpre o dia de hoje. Não só naquela época do apóstolo Paulo, mas hoje também. Vai dizer assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 1. Conjura-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, indes a tempo e fora de tempo, redargas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos. Eu quero que os irmãos analisem só essa passagem aqui, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, seus próprios caminhos. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Seguindo as suas próprias concupiscências, os seus próprios caminhos. Sabe o que Paulo está falando para Timóteo aqui? Timóteo, não chegou esse tempo não. Então você insista, prega, fale, porque vai chegar um dia em que não vão ouvir. E sabe o que eu vou falar para a igreja? Nós chegou um tempo que não adianta falar mais. Nós chegou um tempo, igreja, que não adianta falar mais. Cada um está seguindo. Quando ele fala amontoarão para si doutores aqui é pastores, é líderes de igrejas e de religiões. Sabe o que ele está dizendo? Vai amontoar para si doutores conforme os seus próprios desejos. E chegou esse tempo, igreja. Não adianta falar mais. Aí alguém pode falar assim: mas no versículo 5, Paulo diz assim para Timóteo: mas tu se sobra em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o seu ministério. Não, mas Paulo está falando para cumprir o ministério. Pois é, sabe o que Paulo está falando? Você foi chamado para cumprir uma obra, faça, porque vai chegar um tempo que não vai adiantar mais. Com o seu ministério. E eu quero dizer para a igreja que nós chegamos nesse tempo agora. Os irmãos querem uma prova que cada um segue Jesus não, a palavra de Deus não é o foco. Líderes religiosos, por quê? Eu vou explicar. Porque se a pessoa gosta de beber bebida alcoólica, que a Bíblia fala da bebida misturada e assim por diante, ele vai fazer o quê? Ele não vai para uma igreja que proíbe ele beber. Ele vai para uma igreja que o pastor fala para ele que não tem problema ele beber. É isso que Paulo está falando para Timóteo. Está cada um amontoando para si doutores conforme seus próprios caminhos. Não, meu caminho é esse.
O meu caminho é esse aqui. E é isso que nós vemos hoje, igreja. Aí a pergunta que eu faço: você e eu crê na palavra como ela é? Ou nós estamos aqui porque nós agradamos do que é pregado, porque nós seguimos o nosso próprio caminho? É dispensar a igreja. Sabe por quê? Ah, mas é a igreja de doutrina. Pois é, mas eu quero dizer uma coisa para a igreja aqui: nem todo mundo que está na igreja de doutrina concorda com a doutrina da igreja ou o que é falado dentro da igreja. A prova diz que nem no culto de ensinamento aparece. A prova disso. E se é falado sobre doutrina, eu não quero saber. Eu vou no domingo porque vai ser uma palavra de bênção. Vai ser uma palavra, o irmão não vai pregar doutrina no domingo. Não vai pregar doutrina no domingo. Então na terça-feira eu vou aparecer, não vou. Aí eu pergunto para mim e para você: nós seguimos o nosso próprio caminho ou nós temos respaldo na palavra de Deus? O que a palavra de Deus fala? É de se pensar, meus irmãos. Eu falei, sabe por quê, igreja? Hoje não está adiantando mais pregar a palavra de Deus. Não está adiantando. Nosso Deus, aleluia. Paulo está falando assim: olha, vai seguir os seus próprios caminhos. Vai seguir os seus próprios caminhos. E a Bíblia, igreja, fala que nós não devemos ir além do que está escrito. E eu quero ler o texto e nós vamos meditar nele. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Os irmãos acompanhando, abrem aí 1 Coríntios capítulo 4, versículo de número 6. Aleluia, Jesus. Eu vou lendo, meus irmãos. Os irmãos estão acompanhando, amém? Sei que os irmãos estão acompanhando. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Aqui, meus irmãos, nessa palavra, nessa expressão que ele usa aqui, ó, aprendais a não ir além do que está escrito. Essa palavra aqui, ir além do que está escrito, ela quer dizer ultrapassar o que está escrito em benefício próprio. Ela quer falar isso aí. Ela quer falar dessa maneira, em benefício próprio. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Os irmãos encontraram aí? Alguns irmãos têm dificuldade de encontrar, mas é 1 Coríntios capítulo 4, versículo 6. Aí ele está dizendo o quê? Ele está falando: olha, eu quero que vocês aprendam de mim, Paulo falando, de mim e Apolo, que não aprendais a ultrapassar por benefício próprio o que está escrito, ensoberbecendo um a favor do outro. Igreja, quando eu falo que cada um está seguindo seus próprios caminhos, porque esse versículo aqui não está sendo respeitado, e não está sendo valorizado. Quando ele fala para não ir além do que está escrito, e eu quero dizer que as pessoas entendem ao contrário do que ele está falando. Eu te dou um exemplo. A Bíblia não fala do cigarro moderno, então eu vou fumar. A Bíblia não fala sobre tatuagem, então eu vou fazer tatuagem. Aí a pergunta que eu falo: a pessoa está pautada na palavra de Deus ou está indo além do que está escrito? Ou seja, se a Bíblia silencia em alguns aspectos nesse tempo moderno, eu vou fazer o que a Bíblia não manda eu fazer? Essas questões, igreja. Se você falar que não, pode fazer tatuagem, porque, irmão, porque a Bíblia não fala sobre tatuagem, então faz. Então faz. Porque é melhor a gente fazer o que a Bíblia fala, não o que a Bíblia não fala para fazer. Um detalhe que eu posso falar para os irmãos é sobre a barba. A Bíblia em lugar nenhum proíbe a barba. Jesus tinha barba, os apóstolos tinham barba, Isaías tinha barba, a cultura judaica tinha barba. Se você for fazer uma análise das escrituras aqui, aí você analisa: a gente deve ir além do que está escrito, sim ou não? Não. Lugar nenhum na Bíblia fala. Ah, José fez a barba. Você sabia que a cultura egípcia que começou a fazer a barba, e a cultura judaica, além de ser mandado pelos mandamentos de Deus, eles faziam e usavam a barba, eles não tiravam a barba? Veio da cultura egípcia? Só porque é o seguinte: se alguma igreja proíbe, deve respeitar o pastor e a igreja. E outra coisa, modelar na minha barba, modelar é pecado também, modelar, porque aí já é vaidade, não é algo natural.
já é vaidade. Fazer costeleta, fazer bigode, essas coisas são vaidades, porque muda a aparência da pessoa. Aqui, dando um ensinamento, amém, irmãos? E tem várias questões, se você analisar as escrituras, você vai ver que as escrituras, ela não proíbe certas coisas, mas a Bíblia ela dá um resumo. Eu te dou um exemplo. A Bíblia ela não dá um resumo, ela não fala claramente sobre uma especificação sobre as vestes. Eu já falei sobre isso, mas estou no coração de falar. Ela não dá uma especificação. É por isso que muitos pastores vão falar hoje que certo tipo de veste não é pecado, Deus não importa com isso. Por quê? Porque a Bíblia não especifica, mas a Bíblia dá um resumo. Antes de eu falar aqui sobre o versículo, falar sobre as vestes, eu vou dar um exemplo do mandamento quando ele diz assim, não matarás. Quando ele fala não matarás, ele está dizendo o quê? Não é para matar com arma, não é para matar com facada, com paulada, com nada. É nesse exemplo que ele está falando quando ele fala das vestes. Paulo ensinando a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 9, que do mesmo modo as mulheres se ataviam, traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ouro, pérolas, vestes preciosos, mas como convém mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Aqui ele está resumindo, ele não está especificando, porque imagina se ele fosse especificar todos os tipos de veste. Então ele resumiu que do mesmo modo as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia. Pronto. Aí a mulher cristã que tem uma visão de Deus, ela já entende o versículo. Agora você vai ver muitos amontoando doutores para si, e eles vão falar o quê? Não, já que a Bíblia não fala, então você pode andar da maneira que você quiser. Só que a Bíblia, igreja, várias coisas a Bíblia fala, só que a Bíblia, ela não especifica porque nós estamos num tempo moderno, mas a Bíblia, ela proíbe quando você faz uma análise das Escrituras. Sim, nosso Pai celestial. É por isso, igreja, que quando nós analisamos as Escrituras, nós devemos guardá-las e vencer o que nós achamos ou pensamos. Ah, irmão, mas eu estou pecando, eu estou fazendo algo que a Bíblia está proibindo. Aí, para que você vai mentir para as pessoas só para defender o que você acha que é certo? É isso que a gente vê de hoje, igreja. É isso que nós vemos nesse tempo presente aqui. O pastor lá faz tal coisa, ele defende que aquilo não é pecado, porque ele está fazendo. Devia tomar vergonha na cara. Pelo menos pregar a verdade para as pessoas e falar o que é certo e o que é errado. Porque além de ir para o inferno, ainda leva a igreja junto. Essa é a realidade. Ainda leva a igreja junto. Sim, meu Deus. Então, igreja, a Bíblia está falando aqui, não ir além do que está escrito. Só que atenta para esses detalhes. Tem coisas que a Bíblia não fala, mas ela dá um resumo daquilo que é certo e o que é errado. Quando nós falamos sobre a televisão, por exemplo, falamos sobre a televisão, os programas, né? Porque se a televisão é um aparelho, o celular é um aparelho também. E aliás, o celular se torna pior do que uma televisão. Mas quando nós falamos sobre a televisão, filmes, seriados, desenhos, novelas. Ah, irmão, a Bíblia não fala nada sobre programa de televisão, sobre televisão. Pois é. Só que os princípios nos quais a Bíblia fala, é pouco se quer dar ouvido e defende o erro. Não tem problema assistir uma novela, porque a Bíblia não está falando nada de novela. Só que quando a pessoa pergunta para ela, mas o que tem numa novela? O que tem num filme, um seriado e desenho? O que tem? Aí a pessoa falando para você, você já analisa e vê que aquilo é errado. Você já analisa e vê. Não, mas você está pegando pesado, porque a Bíblia não fala nada. A Bíblia tem princípios, e nem tudo que a Bíblia fala hoje eu devo fazer. Mas eu devo fazer uma análise buscando a Deus para que Ele venha falar. Ah, não vou andar de avião porque a Bíblia não fala do avião. Não é assim. É análise daquilo que é errado ou que é certo. E isso eu podia dar exemplos aqui de muitas coisas, igreja. Muitas coisas que a Bíblia fala. E também João capítulo 5, o versículo 39. Olha o que diz. João capítulo 5, 39. Examinai a Escritura, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para teres vida. A igreja, olha aqui. Quando você faz análise aqui, análise desse texto, nós observamos o quê? Que eles aqui, analisavam as Escrituras, eles cuidavam de ter nela a vida eterna,
Ela testificava de Jesus, mas eles não queriam aceitar Jesus. É o que nós vemos hoje. Meu Deus. E isso nós devemos analisar. Por quê? Eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejum, eu faço a obra de Deus, eu sei que aquilo é errado, mas eu não estou nem aí. É assim que a gente vê. Sim, nosso Pai celestial. Eles acreditavam que estavam indo para o céu. Eles acreditavam que estavam indo para o céu, que estavam lá no céu, mas eles não queriam aceitar Jesus. E a gente vê isso hoje. Não, eu não preciso ter compromisso com a igreja. Eu vou para a igreja o dia que eu quiser. Questão de tomar a Santa Ceia também tanto faz para mim. Mas a pessoa acredita que é salvo. Os fariseus assim. Eles acreditavam que estava salvo. Eles liam as escrituras, conheciam a escritura, mas eles não faziam o que Jesus estava falando nas escrituras, que era aceitá-lo e seguir Jesus, andar com Jesus. Eles não faziam. Então nós observamos aqui que eles estavam seguindo seus próprios caminhos, com as escrituras na mão, que era a Torá, que era a lei de Moisés. Com a Bíblia na mão, eles estavam seguindo seus próprios caminhos. Aí isso deve acontecer aqui conosco na igreja também, só porque várias igrejas estão acontecendo isso, cada um segue seus próprios caminhos? Não, igreja. Eu conversando com essa pessoa que eu falei para vocês, que eu falei para vocês, sabe, falou assim, o pastor estava contrariado e triste, porque ele estava falando, eu jejum, eu oro, eu leio a Bíblia, eu preparo, chego no culto de ensinamento, não tem ninguém, e reclamando com os irmãos, fazendo no culto de ensinamento, e falando, e ninguém ia. Aí eu falo, igreja, deve acontecer isso aqui também, porque um outro pastor está deixando também? Meu Deus. Quantas vezes a gente fala assim, quantas vezes a gente fala, tem que pegar firme, tem que estar em comunhão, tomar Santa Ceia, firme na igreja, buscando a Deus, tem que estar firme. Quantas vezes a gente fala e entra no ouvido e sai no outro? Chega no domingo, outros dias, quer oportunidade, quer pregar, quer fazer a obra de Deus. Aí eu falo para vocês, não está adiantando nada, é perda de tempo. Não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com o pastor, é perda de tempo, igreja. É perda de tempo. Por isso que eu falo, igreja, nós temos que refletir, a igreja, você que está aqui, nós temos que refletir sobre isso. Refletir, pensar e parar. Eu tenho que dar valor, eu tenho que seguir, eu tenho que buscar. E também a Bíblia vai mostrar para nós o porquê. A Bíblia vai deixar bem claro também, igreja, o porquê que muitos ouvem, mas nunca aprende nada. Nunca aprende. Não entra no coração da pessoa aquilo que é falado, aquilo que é pregado. Não, por que não entra no coração? Abra a Bíblia em 2 Timóteo capítulo 3. Eu vou estar lendo até o versículo 7, só para a igreja entender. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Para que nós analisar e não acontecer isso com nós. 2 Timóteo, perdão. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, capítulo 3, capítulo 3, o versículo 1. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, inconstantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos eleitos do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Eu li aqui só para a igreja entender. Por que essas mulheres aprendiam, mas nunca chegavam ao conhecimento da verdade? Ele explica que apenas sempre nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? Versículo 6.
Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas a várias concupiscências. Simples. Sabe por que muitos aprendem? Ouve, sabe que é pecado, sabe que é errado, ouve várias vezes, você cansa de falar. Tem pessoas que você passa 10 anos falando com ela nunca ouve, não entende a verdade do evangelho, não muda de vida, fica contra você, muitas vezes até te xinga, briga, não vai com a sua cara, sabe por quê? Está carregado de pecado. Não compreende as escrituras, porque o pecado gera cegueira espiritual. Não compreende. Mas toma a Santa Ceia, canta, prega. Isso aí, meus irmãos, a Bíblia já se cumpre. Naquele dia muitos dirão, Mateus capítulo 7, versículo 1 ao 22. Senhor, mas eu preguei, fiz maravilha, fiz prodígio, faz de mim vós que praticais iniquidade. E nem todo mundo que faz a obra de Deus está enxergando. Não está enxergando. Não enxerga, nem todo mundo enxerga. Mas está vendo? Não está cego? Espiritualmente não está vendo nada. Canta, pode cantar à vontade o dia inteiro. Deus fecha os ouvidos, porque não quer ouvir a voz dele. Porque aqui, aprendem sempre, nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Aprende sempre, nunca chega ao conhecimento da verdade. Aqui, e como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sabe? Sendo homens corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque todos serão manifestos seu desvario, como também foi o daqueles, Janes e Jambres também. O que ele está dizendo aqui? Resiste à verdade. Nossa, sabe o que vai impedir a pessoa ir para o céu? O orgulho humano. Se tem uma coisa que a gente tem que vencer, a igreja, é o orgulho humano. É o orgulho, igreja. É muito difícil ser humilde, igual Jesus falou, de alguém chegar para você e falar algo que você está errado. Meus irmãos, na hora, igual vai falar no livro de Hebreus, que a correção no princípio parece ser de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico e nós é exercitado por essa palavra, por aquilo que a gente ouviu. É difícil, igreja. Nós temos que pedir a Deus, Senhor, o que está me impedindo de aplicar a sua palavra e aquilo que eu aprendo, que eu escuto na palavra de Deus? O que está me impedindo de aplicar assim? Será que eu preciso consertar alguma coisa na minha vida, para mim começar a enxergar o que o irmão está pregando, a exposição da escritura? Eu quero que o Senhor fale para mim. Senão, a igreja, a nossa natureza humana vai interpretar a Bíblia. A sua carne vai interpretar a Bíblia. Não é o Espírito Santo de Deus. Não é o Espírito Santo. Você sabia que a sua carne interpreta a Bíblia? Interpreta. A nossa carne é a que mais quer interpretar a Bíblia, é a nossa carne, igreja. A nossa carne. Porque quando nós queremos fazer alguma coisa errada, nós queremos até entender dentro das escrituras, tentar achar um modo para achar que a Bíblia está autorizando algo que a gente está fazendo. É a nossa carne. E tem detalhes que não estão manifestos nas escrituras, que nós vamos saber como? Através da oração, do jejum, que Deus vai falar, através das revelações. Eu já falei para a igreja, tem coisas que eu estou errado, que eu não acho uma clareza nas escrituras, porque eu estou falando dos irmãos coisas que a Bíblia não fala claramente. Deus, pela sua misericórdia, Ele me mostra. Aí eu falei, não estou falando isso para dar um olhar de soberba, não. É de misericórdia mesmo, para que nós venhamos saber que Deus fala, igreja. Deus fala, Ele chega e fala, olha, meu filho, você está errado nisso aqui, conserta. Deus mostra, igreja. Deus te dá a visão, Deus te dá a revelação. Deus fala, igreja. Por quê? Porque ninguém aqui é perfeito. Se você levantar a mão, não tem nenhum defeito não, irmão. Então Jesus vai te buscar hoje. Pode esperar. Hoje mesmo Jesus vai te levar. Pode esperar. Você e eu tem alguma coisa aí que nós devemos consertar. Sabe por quê? Nós podemos seguir os nossos próprios caminhos achando que estamos indo para o céu. É o que eu estou falando para a igreja. Quantos tomam a Santa Ceia? Não, pastor, não. Doutrina da igreja? Prega contra maquiagem. A Bíblia fala sobre maquiagem. A Bíblia fala sobre maquiagem. Eu vou colocar o salto alto. A Bíblia não fala nada sobre salto alto. Então coloca, fica à vontade. Maquiagem? A Bíblia não fala sobre cortar cabelo.
pastor pintar cabelo, pinta de amarelo, de rosa, de vermelho, fica à vontade. Só que Jesus vai dizer, sabe o quê? Naquele dia, a palavra que eu vos tenho pregado, essa de julgar no último dia. E é isso que a gente deve preocupar. É isso que a gente deve preocupar. Aí é que eu estou dizendo para a igreja sobre o resumo da palavra de Deus. Tudo isso que eu falei aqui sobre salto alto, que eu falei, maquiar essas coisas, por que nós, dentro das escrituras, entendemos que é errado isso aí? Porque gera sensualidade, chama atenção e atração nos homens. E isso gera cobiça, como Jesus vai falar em Mateus, capítulo 5, versículo 28. Qualquer homem que cobiçar uma mulher, já cometeu pecado, ou adultério com ela, ou prostituição no caso de solteiro. Então é pecado do mesmo jeito. A Bíblia não especifica várias coisas, a Bíblia não fala que hoje muitos está tranquilo isso aqui. Então, igreja, eu vou finalizar agora. Só vou resumir aqui algumas palavras aqui para a igreja. Glória a Deus. Nós devemos abrir o nosso coração para que Deus venha falar o que Ele quiser. E aquilo que nós entendemos que não é errado, abrir o coração para Deus falar conosco. Uma vez um irmão pregando, falando algo, eu lembrei disso, eu gosto de citar para edificar a igreja. Ele fala, é Deus que convence, é Jesus que convence. Meus irmãos, eu fico pensando, né? A Bíblia está na mão da pessoa e não lê a Bíblia. Não lê a Bíblia. É Deus que convence. Glória a Deus. Engraçado, né? Porque Paulo vai falar para Timóteo convencer os contradizentes, né? Interessante, se é só Deus que convence, Paulo estava ensinando uma heresia para Timóteo. Timóteo, dedica na palavra para você convencer. É o mesmo convencer de Jesus quando Jesus fala assim, ó, quem me convence de pecado? É a mesma palavra, não muda nada. E Paulo diz para Timóteo, convencer os contradizentes. Verdade, meu Deus. Sabe o que é? Muitas das vezes a pessoa pensa assim, se é só Jesus que convence, então eu vou andar desse jeito aqui, tá tranquilo, né? Ninguém tem que falar nada no pé do meu ouvido, não. O irmão tá pregando, achando que vai convencer, é o Espírito Santo que convence. Então, igreja, vamos fechar a Bíblia aqui, não precisa ter muito ensinamento, não, porque o Espírito Santo vai falar com todo mundo individualmente. Aí, interessante que eu fico pensando, né? Então, o Espírito Santo nunca fala com fulano, né? Nunca fala. Igreja, se a gente não vencer o orgulho humano, a gente vai interpretar a Bíblia da maneira que a gente acha que tem que interpretar. A gente mesmo vai interpretar. Se nós tiver errado, é pedir a Deus misericórdia e mudar de vida. Não achar que Deus compactua com aquilo que a gente faz. E é o que eu vejo, igreja. E eu falo abertamente porque quero ensinamento, eu ensino na igreja, e os irmãos têm compreensão das coisas. Se você está aqui na igreja ouvindo a verdade, entendendo, fala, Senhor, me ajuda a compreender a sua palavra, tem entendimento da sua palavra, compreensão. Fala para mim, Senhor, por meio de visões, revelações, me mostra. E nós vamos seguir, não os nossos próprios caminhos, mas a direção que as Escrituras nos dá, para que a gente seja salvo. E eu vou falar, igreja, toma cuidado, igreja com rede social e com o YouTube. Aí você fica em dúvida de alguma coisa, você fala, eu vou pesquisar aqui, o que fulano de tal fala, o pastor fulano de tal fala. Igreja, cada um vai falar uma coisa. O presbítero Marcos vai falar uma coisa, eu vou no outro pastor vai falar outra coisa. Você vai confundir a sua cabeça, não vai saber quem está certo. A dica que eu sempre falo, leia as Escrituras e o que tiver nela, é isso mesmo que você deve acreditar. É isso mesmo. Está escrito, pronto. Pronto, está escrito, é isso aqui. Eu vou seguir o que está escrito, pronto. Porque, igreja, dá uma tristeza quando a gente vê assim, a gente trabalha na obra de Deus e vê a igreja hoje, dá tristeza, igreja. Dá muita tristeza. Muita tristeza. Muita tristeza. Só congrega aqui, ó. Cadê? A pessoa, pelo menos, valorizar o culto de ensinamento e vir para a igreja aqui. Muitos acham que está convertido, igreja. Convertido não está, não. Convertido não. Não se converteu. Ouve a palavra o ano inteiro. A pessoa ouve a palavra e nunca se converte.
Aprende, nunca chega ao conhecimento da verdade, não chega ao entendimento. Vai lá ouvir um pastor mundano e dar conselho, vai e faz o que ele fala. Por isso que eu falo, igreja tem que ter regra. Quem cumprir as regras da igreja, esse aí está convertido. O pastor impõe algo sobre alguém e ele desobedeceu, não está convertido, igreja. Não se converteu, está perdendo tempo na igreja. Eu tomo a Santa Ceia. Não, está perdendo tempo. Está perdendo tempo, igreja. Perdendo tempo na igreja. Aleluia, Jesus. Nós temos que analisar e ver se eu preciso preparar mais, se eu preciso esforçar mais. Esforçar. Aquilo que nós falamos aqui, pelo menos que eu falo, igreja, eu tenho certeza que o que eu estou falando não muda minhas palavras, não. Certeza. E nós devemos seguir firmes, unidos, nós igreja. Valoriza o seu ministério, o irmão do seu lado, a sua igreja. Valoriza. Valoriza. Porque tem muitos preocupados somente com dinheiro, com fama, com glória, e nunca vai falar a verdade para você, vai te ensinar a verdade. Mas eu estou dizendo para a igreja, nessa geração de hoje, o errado é certo, certo é errado. Hoje é assim. Jesus falou: se todo mundo te aplaudir, você é um falso profeta. Jesus falou. Agora, se todo mundo, quando ele fala todos, é uma expressão usada, não se refere a todos, ele quer dizer a maioria. Se a maioria falar mal de você, não porque você está no pecado, mas falar mal de você pela forma que você prega, você é um verdadeiro profeta. Agora esses aí, todo mundo fala bem deles. Sabe por que fala bem? Porque eles só falam o que as pessoas querem. Elas estão montando doutores para si. Não, eu estou nessa igreja ali porque ela fala o que eu quero. É por isso, igreja, que em muitos ministérios está cheio de pessoas, igreja. Nossa, aquela igreja ali é abençoada. Olha o tanto de pessoas que tem lá. Lógico que está cheio de pessoas. Se pregasse a verdade, saía a maioria, não ficava ninguém. Isso eu falo com certeza. Ficava não. Nossa, a igreja ali é uma bênção. Vai lá em torno dos jovens, o pastor da igreja. Aí os irmãos vão ver como que é lá. Nossa, aquele irmão prega ali que é uma bênção. Meu Deus, é uma bênção. Pergunta para ele, faz algumas perguntas para ele, que ele vai te falar a forma que ele crê. Nada é pecado, mas porque é usado por Deus, a gente dá credibilidade. Aí o que acontece? A pessoa traz o espírito que ele tem para dentro da igreja. O espírito que ele tem para dentro da igreja. Desde ajudar, faz espantar. É assim. Porque as coisas de Deus, ou é sinceridade com Deus, andando na verdade da forma que Deus quer que ande, ou Deus não agrada, não. Deus não faz presença, Deus não muda, Deus não transforma, Deus não faz nada. Deus não faz nada, igreja. Aí o ministério é desvalorizado. Eu falo abertamente o que eu penso. Se a pessoa não concorda com a doutrina, não tem o coração aberto para a igreja, tem igreja para todo lado. Sabe por que eu falo isso? Porque o pastor, nós não estamos de olho na lã das ovelhas. Se tivesse de olho no dinheiro, cada um podia fazer o que quisesse. Eu estou enchendo meu bolso de dinheiro, eu estou rico, eu tenho carro, eu tenho fama. Aí está tranquilo, cada um faz o que quiser. É o que a gente vê hoje, igreja. Então, irmãos, vamos guardar a palavra de Deus como ela é. Glória a Deus. Não é o Marcos que crê assim, não. Analisa as escrituras. Veja se é isso mesmo. É assim que a gente tem que fazer e crer a forma que ela é escrita. Amém, irmãos? Então essa palavra que Deus possa falar e nos ensinar melhor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus. Vamos agradecer a Deus por esse dia, por essa palavra, pedir a Deus ajuda, pedir a Deus graça e pedir a Deus, igreja, que venha abrir um entendimento para que aqueles que não compreendem as escrituras, a palavra de Deus, venha compreender a palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, ó Deus poderoso, Deus amado, nós te louvamos, ó Pai, Deus, por essa oportunidade, Senhor. Ó Deus, presidir isso aqui pela graça. Ó Deus poderoso, Deus amado. Ó Deus, ensina nós a cada dia, Senhor. Ó Deus, ensina a tua igreja. Ajuda cada um de nós, ó Deus amado, Deus eterno. Ó Deus, abençoa a tua igreja. Deus, ensina cada um de nós. Dá a direção. Ó meu Deus poderoso, venha desfazer as obras do diabo. Toda obra maligna, Senhor. Toda obra da
vida. Ajuda cada um, Senhor, meu Pai, na tua obra, na tua casa. Segura nossas mãos, ó Pai. Senhor, na mão dos teus filhos, da tua igreja. Cada um que está aqui, meu Deus. Em nome